Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1187 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1187 com 5 duplos. Primeiro jogo Barcelona e Real Madrid. O Barcelona está em primeiro colocado e o Real Madrid está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Barcelona, nenhum empate e 5 vitórias do Real Madrid. Já nos últimos 5 jogos do Barcelona nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Real Madrid nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Barcelona e Real Madrid duplo aberto. Segundo jogo, Avaí e Atlético Goianiense. O Avaí está em terceiro colocado e o Atlético Goianiense está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Avaí, 5 empates e 8 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Avaí, seco, coluna 1. Terceiro jogo Fortaleza e Juventude. O Fortaleza está em 17º colocado e o Juventude está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fortaleza, 5 empates e 1 vitória do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 4 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fortaleza, seco, coluna 1. Quarto jogo Goiás e Coritiba. O Goiás está em primeiro colocado e o Coritiba está em sexto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Goiás, 5 empates e 5 vitórias do Coritiba. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo Grêmio e Bragantino. O Grêmio está em 13º colocado e o Bragantino está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Grêmio, 2 empates e 4 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sexto jogo Vitória e Vasco da Gama. O Vitória está em 18º colocado e o Vasco da Gama está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Vitória, 2 empates e 6 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de vitória e empate, duplo fechado. Sétimo jogo Mirassol e Corinthians. O Mirassol está em 16º colocado e o Corinthians está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Mirassol, 1 empate e 11 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians, seco, coluna 2. Oitavo jogo Atlético Madrid e Real Sociedade.
O Atlético Madrid está em terceiro colocado e o Real Sociedade está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Madrid, 5 empates e 2 vitórias do Real Sociedade. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Real Sociedade nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Madrid seco, coluna 1. Nono jogo, Flamengo e Bahia. O Flamengo está em terceiro colocado e o Bahia está em sexto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 13 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo seco, coluna 1. 10º jogo, Newcastle e Chelsea. O Newcastle está em quarto colocado e o Chelsea está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Newcastle, 2 empates e 9 vitórias do Chelsea. Já nos últimos 5 jogos do Newcastle nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate e Chelsea duplo fechado. 11º jogo, Manchester United e West Ham. O Manchester United está em 15º colocado e o West Ham está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Manchester United, 1 empate e 5 vitórias do West Ham. Já nos últimos 5 jogos do Manchester United nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o West Ham nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Manchester United seco, coluna 1. 12º jogo, Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro está em 10º colocado e o Fluminense está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético, 6 empates e 3 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro e empate, duplo fechado. 13º jogo, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras está em primeiro colocado e o São Paulo está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 4 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras seco, coluna 1. 14º jogo, Botafogo e Internacional. O Botafogo está em 12º colocado e o Internacional está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Botafogo, nenhum empate e 8 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo e empate, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.